Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Ansiedade de José pelo Messias, sua encarnação em Maria. Desenvolvia-se diariamente no coração da Santíssima Virgem a ansiedade pela vinda do Messias, a tal ponto que todas as suas preces eram no sentido de que o Senhor o enviasse depressa. Conversava assiduamente com José a respeito e lhe contava sobre esse seu ardente desejo, e ele, concomitantemente, sentia crescer nele também esse sentimento de ansiedade e se dirigia a Deus dizendo: Meu Deus, é chegado o tempo em que devereis cumprir a vossa promessa e que vos digneis a enviar o tão esperado e desejado Messias, para que ele possa redimir a humanidade toda que vive em estado de permanente escravidão. Sabeis perfeitamente quão poucos são os que vos conhecem e vos amam. Portanto, urge que envieis aquele que vos tornará conhecido, que difundirá vossa força, vossa infinita bondade, vossa misericórdia para com todos e também a divina perfeição de vossas obras. Somente o vosso unigênito será capaz de realizar tão grande tarefa e ensinar a todos o caminho do céu e da santidade. Depois, voltando-se para Maria, acrescentava: Esposa e pomba minha, suplica continuamente para Deus, pois ele muito te ama e não deixará de atender teus pedidos. Ela, humildemente e expondo seus desejos, lhe respondia: Estamos unidos nesses pedidos e jamais deixaremos de suplicar, até que o Senhor nos atenda e Ele, sendo infinitamente bom, não nos faltará. José contava então para sua esposa todas as coisas que o anjo lhe havia dito, que envolviam o Messias prometido e todas as virtudes que iria praticar. Ela o ouvia com muito interesse e grande satisfação, e lhe pedia que falasse com mais frequência a esse respeito, pois muito a agradava ouvir e poder conversar sobre elas. E as conversas que tinham eram cada vez mais acompanhadas de preces, muitos jejuns e largas esmolas feitas aos pobres, quando tinham condições para tanto. E diziam um para o outro: Se tivermos a felicidade de conhecer a vinda do Messias ao mundo, iremos com certeza adorá-lo e prestar nossos serviços, que embora poucos e pequenos, esperamos, venha ele a aceitar de bom grado. Seja qual for a parte do mundo onde ele estiver, iremos para lá sem demora. Benditos e felizes seríamos se pudéssemos ter a ventura de vê-lo com nossos próprios olhos e de poder ouvir suas palavras. E o Senhor se comoveu a tal ponto com as contínuas súplicas da Santíssima Virgem que decidiu antecipar a vinda do prometido ao mundo, pois muito lhe agradavam também as preces de José nesse sentido. Entretanto, jamais passou pelas suas mentes que lhes estivesse reservada a graça tão sublime qual fosse a de que o Messias iria nascer deles próprios, encarnar-se e adotar forma humana no ventre da Santíssima, santificada e pura Donzela Maria, pois, extremamente humildes que eram, julgavam-se somente aptos para ser seus servidores e seguidores. Chegando o tempo determinado para que um tão grande benefício fosse concedido ao mundo, e em atenção às fervorosas súplicas de Maria, veio o Verbo divino a encarnar-se e tomar forma humana no ventre da Virgem Maria. Não é necessário narrar os fatos que ocorreram com a Santíssima Virgem após essa encarnação,
pois já foram descritos em muitas outras narrativas. Será somente abordado o que se passou com José. Depois de passar o dia praticamente em colóquios com sua esposa, em clamores pela vinda do Messias, e todo inflamado por esse desejo, o anjo lhe falou novamente durante seu sono e lhe disse: José, levanta-te depressa e suplica a Deus com fervor, pois ele teve por bem determinar que um grande benefício seja feito para a humanidade toda. Embora não explicitasse que tipo de benefício seria esse, o santo, levantando-se imediatamente, colocou-se em preces e não tinha qualquer outra súplica a Deus que não fosse a de que ele se dignasse a enviar o prometido Messias. No próprio instante da encarnação do Verbo Divino, ele se encontrava a orar exatamente nesse sentido. E o mesmo ocorria com Maria, que havia passado toda aquela noite rezando e suplicando para que isso acontecesse. Durante o acontecimento dessa encarnação, José foi levado a um daqueles seus êxtases de profunda concentração, no qual teve ocasião de conhecer os profundos mistérios divinos que estavam envolvidos, sem contudo ter tido conhecimento de que Maria seria a afortunada mãe do Verbo Divino. Embora lhe fosse manifestado o quanto querida ela fosse para o Senhor e quanto todas as suas súplicas penetravam no seu coração, e também que o Senhor estava disposto a atender a essas súplicas todas e acelerar a vinda do Redentor. Voltando a si, José rendeu fervorosos agradecimentos a Deus. Cada instante passado lhe parecia ter a duração de horas. Tão ansioso estava em dar conhecimento para sua esposa sobre esse maravilhoso fato que lhe fora transmitido pelo anjo, para que ela também se alegrasse com aquela graça concedida e pudesse agradecer em seu próprio nome. Maria tardou em deixar seu retiro naquela manhã, concentrada que estava em seus louvores a Deus e os favorecimentos todos recebidos. José, que de nada sabia, e achando estar ela imersa em suas preces, não ousou perturbá-la. Esperou com paciência até que ela deixasse seus aposentos. Durante sua espera, rezou para que o Altíssimo a mantivesse sempre coberta de graças, e ele estava ciente de todas as virtudes, e já se havia claramente manifestado quanto aos seus merecimentos e sublime santidade. Estando o santo à sua espera para contar-lhe os acontecimentos, Maria deixou seu quarto, já mãe do Verbo Divino, embora sem fazer qualquer menção a respeito. Muito prudente que era, manteve para si aquele segredo que envolvia o Redentor, aguardando para que Deus, Ele mesmo, se manifestasse quando chegada a hora devida. À primeira vista, ela lhe pareceu mais linda e mais graciosa que nunca, com seu semblante irradiando luz. José se maravilhou com seu aspecto e sentiu grande veneração por ela, achando que mantivera contatos com o Senhor naquelas suas orações. Nada lhe perguntou e permaneceu silente. Ela então o saudou e, embora já sabedora de ter sido escolhida para a missão tão sublime, mostrou-se mais ainda humilde do que habitualmente. Encerrava em seu ventre o unigênito de Deus, mas não o deixava transparecer. Entretanto, seus olhos cintilavam como estrelas, e ela os mantinha semicerrados, voltados para o chão, contendo seus impulsos a fim de não exteriorizar o júbilo que tinha em seu coração. O santo saudou-a mais reverentemente do que comumente o fazia, pois estava maravilhado com aquela grandeza de graças que existia nela. Contou-lhe logo as palavras que lhe haviam sido ditas pelo anjo e lhe disse: Querida esposa, creio que serás tu a pessoa mais favorecida pelo Senhor, pois vejo disso claramente os sinais. E tendo eu também sido favorecido, pobre e miserável que sou,
como não haverias de ser tu, tão amada que é por ele, que te cobre com tantas graças? Maria inclinou sua cabeça e pediu ao seu marido para que se alegrasse e louvasse a Deus junto com ela, e que ambos se mostrassem gratos por todas as graças que ele lhes concedera. Muito contente com o convite, ele se juntou a ela e ambos entoaram cantigas religiosas de agradecimentos. Maria disse então: tendo o anjo já te dito que Deus nos concedera uma grande graça, agradeçamos ao fato, também em nome da humanidade, pois não sabemos se outras pessoas agirão dessa forma, pois, não tendo o anjo se manifestado também para elas, o fato será mantido em segredo. Agradeçamos, pois, em nome de todos. José apreciou muito essas palavras e cantaram cânticos de gratidão e louvores. Nossa mãe é incrível, meu Deus do céu, coisa linda. Assim permaneceram por certo tempo, e José pôde maravilhar-se com as virtudes e graciosidade de sua divina esposa, louvando interiormente a Deus, que lhe concedia a graça de compartilhar de tudo isso com ela. Terminadas essas preces, o santo se dirigiu ao seu trabalho e Maria permaneceu em seus afazeres domésticos. Embora levasse em seu ventre o divino Verbo encarnado, executou suas tarefas normais diárias, servindo a José com toda dedicação. Embora soubesse de sua maternidade santificada, jamais deixou de considerar-se somente sua humilde serva. Durante seu trabalho, o santo sentia grande afeto por Maria e desejava constantemente para sua companhia. Experimentava por ela amor crescente e mais forte, progressivamente santificado. Não apreciava ficar distante dela e, sendo isso necessário, sentia mesmo como se estivesse violentando-se a si próprio, pois seu Deus encarnado o solicitava constantemente. Embora ele não tivesse ciência disso, esse amor era tão intenso que ambos desejavam permanecer sempre juntos para que se vissem e pudessem manter colóquios religiosos. Ele tinha grande apreciação pela convivência com Maria e disso extraía especial prazer. O Verbo Divino muito se alegrava com a presença daquele José sempre solícito e o aquinhoava cada vez mais com suas graças. E Maria entendia tudo e se alegrava com os acontecimentos. José contou para ela todos esses seus sentimentos e lhe solicitou seu perdão por molestá-la tão frequentemente com suas visitas e por perturbar-lhe o sossego. Entretanto, dizia, não conseguia evitar tais emoções, que provocavam nele o constante desejo de estar com ela, e que em sua presença tinha imensa alegria como jamais tivera. Ela se mostrava muito amável e dizia que ele não se preocupasse com esses fatos, porque eles a se cantariam cânticos de louvor, e então ele reconheceria neles os necessários méritos para maiores favorecimentos. Dessa forma, José procurava Maria sem quaisquer temores e com muita satisfação. E nessas ocasiões achava-a cada vez mais linda, mais cheia de graças e mais digna de admiração e veneração. Todavia, foi de curta duração essa plena felicidade de José. Por ocasião da anunciação feita a Maria, o anjo lhe havia dito que sua prima Isabel também estava grávida e de 6 meses. E sabendo a Virgem Maria seu desejo do unigênito abençoar pessoalmente seu precursor João Batista, mostrou sua intenção em visitá-la. O anjo, durante o sono do santo, também lhe falou sobre esse fato e o orientou no sentido de que conduzisse sua esposa até Isabel, para que a assistisse os 3 meses faltantes da gravidez de sua prima. Esse aviso foi como uma espada que penetrasse no seu coração,
pois deveria manter-se distante dela por todo aquele longo período. Contudo, inclinou sua cabeça em sinal de assentimento e se conformou com as decisões divinas. Contou para Maria o que o anjo lhe dissera e se mostrou disposto a conduzi-la até Isabel. Maria, que conhecia a vontade de Deus, e vendo seu marido em tão grande aflição, lhe disse: Não há o que temer, pois estarei sempre pensando em ti, e não deixarei de orar pelo teu bem-estar. Passados esses 3 meses, estaremos juntos outra vez, e juntos louvaremos e serviremos ao Senhor. Nesse período, estaremos juntos espiritualmente e pelo amor que temos a Deus, digno de ser louvado e servido lealmente. Ele, através dessa nossa separação, testa nossa fidelidade e lealdade, e também nossa resignação frente à sua vontade. Devemos mostrar-nos fiéis, porque Ele disso é merecedor e porque nós, acima das outras criaturas, temos desfrutado de suas graças e favores. Confortou-se o santo com essas palavras e se sentiu muito satisfeito em poder cumprir com a divina vontade. E aceitou voluntariamente e com satisfação aquela ausência necessária de Maria, tão querida, e toda a sua alegria, e passou a ter como prioritária a vontade divina, a qual se submeteu completamente. E ela, contente em vê-la assim resignado, rendeu muitas graças ao Senhor. José conduz Maria até Isabel. Estando ambos de acordo com a visita a ser feita a Isabel e com hora de partida já devidamente acertada, passaram a orar e suplicar a ajuda divina para a viagem. O santo se preocupava em conduzir Maria através daquelas estradas, que sabia ruins e perigosas, pois ela, tão frágil e delicada que era, iria com certeza sofrer durante o percurso a cumprir, e não deixava de transmitir-lhe essas suas razoáveis preocupações. Maria procurava animá-lo, assegurando que a viagem seria muito feliz, pois que eles estavam somente atendendo à vontade do Senhor, e que ele, por esse motivo, iria lhes dar toda a sua assistência e providenciar a tudo o que fosse necessário. E José se confortou e alegrou com essas afirmações de sua esposa. Maria ansiava por viajar logo, ciente que estava das razões da viagem e que o Verbo divino que levava em seu ventre desejava abençoar pessoalmente seu precursor, João Batista. Por tais motivos, desejava ardentemente obedecer prontamente à vontade divina, permitindo que o precursor fosse devidamente abençoado. José notou bem essa ansiedade e lhe perguntou pelos motivos de tanta excitação e alegria em torno daquela viagem tão perigosa que era. Com certeza, disse ele, será para poder enfrentar todos os sacrifícios exigidos por essa viagem e poder desejar sofrer em razão de seu grande amor por Deus. E Maria lhe respondia que sua ansiedade repousava somente em seu desejo de atender de pronto à vontade divina. Na verdade, essa era a causa primeira de seu desejo. Entretanto, nada mais comentou, pois conservava ocultos em seu coração os segredos todos que o Verbo encarnado lhe confiara. O santo, conhecedor dos motivos de sua esposa, foi também tomado do mesmo sentimento de partir rapidamente. E eles então se foram, alegres e exultantes, certos de estarem cumprindo a vontade divina. Maria pediu a bênção de Deus e também a de José, que a concedeu com grande afeto e ternura, pois nada lhe podia negar. Tais eram a graça e delicadeza de seus pedidos, ajoelhada a seus pés com humildade, porém com nobreza. Tendo ele dado sua bênção a ela, partiram imediatamente.
Maria andava com passos apressados, pois o Espírito de Deus que carregava em seu ventre lhe permitia essa aceleração em sua caminhada. O mesmo fazia José, sem qualquer aborrecimento ou cansaço, mas sim com grande alegria em seu coração. Falava com ela sobre os divinos mistérios e divinas perfeições. Em certas ocasiões, surpreendia-se com a pressa de Maria e a fazia ciente disso. Ela, encontrando nisso motivos para louvores a Deus, lhe dizia: podes assim ver como é bom o nosso Deus e como abençoa as nossas ações e nos dá força para que realizemos a sua vontade. E ambos então declaravam louvores ao Altíssimo, pedindo o santo, então, para que ela entoasse algum cântico ao Senhor, pois, estando eles sós, ninguém mais o ouviria. Ela, atendendo, entoava cantigas de louvor ao Verbo divino que sabia encerrado em seu ventre. E José passava aquele seu estado de êxtase com toda a sua doçura e caminhava muito tempo totalmente absorto. Maria cantava também outros cânticos em louvor ao Verbo encarnado, em termos de gratidão pelos favorecimentos todos que ele lhe concedera, não só a ela, mas também a toda a humanidade. Essas cantigas, entretanto, não eram ouvidas por seu marido. Eles eram agora acompanhados por multidões de anjos que cortejavam seu rei e sua rainha e que cantavam louvores ouvidos somente por Maria. E também muitos pássaros voavam em torno de ambos, cantando harmoniosamente em louvor ao seu Criador. Cantos esses que só José podia ouvir perfeitamente, com os quais se deliciava. Voltando-se para sua esposa, dizia: sente, esposa minha, como esses pequenos animais nos convidam a louvores a Deus. Com seus cantos, louvemos, pois, a Ele em conjunto. E ambos, então, se colocavam em preces nesse aspecto. José tinha para si que tais atos prodigiosos eram executados por ordem do Senhor, em razão do grande amor que ele tinha por Maria, embora não recebesse qualquer manifestação a esse respeito. Mostrava-se alegre e agradecido pela felicidade em receber de Deus tão boa companheira, e agradecia profusamente por isso. Dessa forma, realizaram a viagem tomados de grande satisfação. Ao entardecer, paravam em qualquer sítio para repouso e se alimentavam frugalmente, em geral de pão e água. A pedido de Maria, José às vezes se alimentava de algo mais consistente, para poder enfrentar os esforços físicos exigidos pela viagem. Parte do repouso noturno era empregado em preces, após as quais sentavam-se juntos para repouso. José permanecia algumas horas em tal posição, enquanto Maria se entretinha em sagrados colóquios com Deus. Em seguida, repousava também por algum tempo, embora em seu sono mantivesse sempre seu amor e contatos com Deus. Terminada a viagem, foram logo para a casa de Zacarias. José permaneceu parado à entrada e fez muitas saudações ao dono. Isabel, por seu lado, tomada de repentino ímpeto do amor, proporcionado pelo Espírito Santo, correu de encontro a Maria para abraçá-la. Tão logo olhou em seus olhos, soube que sua virgem prima era a verdadeira mãe do Verbo divino, nela encarnado como pessoa humana. Maria saudou-a e a chamou de mãe do grande profeta e precursor do Messias. Isabel devolveu-lhe a saudação, nominando-a mãe do Verbo divino e exclamando: a que devo tão grande honra, a de que a mãe do meu Deus venha até a mim? Ninguém ouviu essas palavras, pois todos os presentes se entretinham com José e Zacarias, sendo que este,
mudo na época, fazia entender-se através de mímica, motivo pelo qual as pessoas presentes permaneciam ao seu lado para transmitir a José o que lhe era dito. Nessa ocasião, Maria entoou o famoso cântico de louvores, o Magnífica. Durante tais ocorrências, o Verbo divino no ventre de Maria revelou-se a João Batista, não sem antes solicitar de seu Pai divino que concedesse ao seu precursor a graça de ser santificado no ventre de sua mãe e que lhe concedesse o uso antecipado de razão, para que ele conhecesse o Deus encarnado antes mesmo de abandonar o ventre materno. Obtida essa graça, o Verbo encarnado faz-se então conhecer ao seu precursor, clara e inequivocamente, e o santificou naquele mesmo instante. João Batista exultou e no próprio ventre materno adorou seu Redentor, fato que foi perfeitamente notado por Isabel. João Batista agradeceu profusamente e se ofereceu todo ao Redentor que o santificara. Por seu lado, o Verbo divino também agradecia a seu Pai pelo grande favorecimento de ter santificado aquele seu precursor. Terminados os cumprimentos habituais, Isabel e Maria se retiraram do aposento e permaneceram em colóquios religiosos por algum tempo. Zacarias fez grandes demonstrações de afeto a José, o mesmo acontecendo com os demais presentes, pois a vinda do casal havia levado grande júbilo àquela casa. Maria permaneceu junto de Isabel pelos 3 meses faltantes e também santificou sua casa com suas virtudes e ações abençoadas. A essa altura era chegada a hora do retorno de José à sua casa e ao trabalho. Acertada a hora de sua partida, todos externaram sua tristeza e seu desejo de que ele permanecesse por mais tempo. Entretanto, ele desejava atender à vontade divina, qualquer que fosse. Fez muitas recomendações a Isabel por Maria e a todos os demais da casa, dizendo ser ela um tesouro e que deixava seu coração com eles, pedindo que a assistissem com todo carinho. Falou depois com Maria e lhe pediu para que não o esquecesse, pois partia muito triste em virtude da separação que deveriam enfrentar. Maria o consolou, dizendo que jamais iria esquecê-lo e que partisse tranquilo. Ele partiu, mas deixou seu coração. Sempre assistido por Deus e pelas orações de Maria, que orava para que ele fosse protegido e tivesse forças para tolerar aquela separação, o Senhor mostrou sua disposição em atendê-la. José sentiu logo no seu amparo e proteção, tanto durante a viagem de volta quanto no tempo restante. Enquanto podia ainda ver a casa de Zacarias, não parou de voltar-se para olhar na sua direção, pois lá estava a sua amada esposa Maria. O santo caminhava de volta e refletia muito sobre cada virtude particular de sua santa esposa, e a bendizia e agradecia a Deus por havê-la coberto de tantas virtudes e graças. O pensamento de que logo iria reconduzi-la a Nazaré mitigava em algo seus sofrimentos de ter que permanecer distante dela. Pensando em todas suas virtudes, entretanto, acabava por sentir grande ternura, e esses fatos todos o consolavam durante sua caminhada de volta. Embora só o fato de tê-la sempre presente em seu espírito fazia com que ela lhe parecesse estar verdadeiramente presente. Uma vez em Nazaré, agia como se ela de fato lá estivesse. Entoava os cânticos de louvor, suplicava pela vinda do Messias, trabalhava com afinco e fazia todas as esmolas que sua condição lhe permitisse. Uma vizinha muito caridosa e amiga o assistia em suas necessidades domésticas e ele realizava frequentes jejuns. Voltando cansado do trabalho,
e não podendo conversar com Maria, ia aos aposentos dela e lá permanecia ajoelhado, lembrando-se de que era ali que ela se mantinha em suas contínuas preces, orações e colóquios divinos. E ele chorava e pedia ao Altíssimo ajuda e proteção. Sentia assim mais confortado, pois fora naquele quarto que se operava o grande milagre da encarnação, e Deus apreciava muito o local e lá espalhava suas bênçãos celestes. Ao perceber esse fato, José, ao ser assaltado por qualquer aflição, para lá se dirigia, achando que o local fosse santificado só pelo fato de que Maria também lá estivera. Todavia, não faltaram também atribulações para o santo. Durante a ausência de sua esposa, certas pessoas, cientes de que Maria havia sido conduzida até Isabel e por instigação do demônio, dirigia-se à oficina onde José trabalhava e o aborreciam com o fato de ele haver permitido sua permanência na casa de outras pessoas. O santo, embora sofresse com essas acusações, nada lhe respondia e nem mesmo se ressentia com elas. Outras, a título de pena, criticavam Maria, que o havia abandonado tão só, fato que lhe deveria causar grande tristeza, diziam. Essas palavras, dirigidas contra Maria, feriam duramente seu coração, e ele preferia não ouvi-las. Com boas maneiras, repreendia as pessoas, no sentido de que medissem suas palavras e não ofendesse a Deus com aquelas acusações. Passou por muitas atribulações desse tipo durante os 3 meses da ausência de Maria. Estava plenamente consciente desses seus sofrimentos todos e pedia a Deus que lhe desse força para suportá-los com dignidade. O anjo lhe falava agora mais frequentemente, e ele dava notícias sobre sua esposa. Ele garantia que ela o assistia constantemente, através de suas preces e orações. Dizia também que ela crescia progressivamente em suas virtudes, em seu amor e em seus agradecimentos a Deus. E tudo isso fazia com que ele procurasse imitá-la e desenvolvia seu desejo em poder revelar e conviver somente com ela e chamasse pela sua volta. A Virgem Mãe, de seu lado, não deixava também de enviar-lhe anjos para sua companhia, que através de suas inspirações o consolavam naquelas suas aflições todas. Assim José teve o auxílio distante de sua esposa e foi muitas vezes assistido e confortado. Seu grande consolo e alegria, contudo, era o de poder orar no pequeno quarto dela, onde encontrava o desejado sossego e por vezes se via iluminado com entendimento para os muitos segredos e mistérios divinos. Ficava também muito satisfeito quando seu anjo lhe dava notícias de Maria e lhe assegurava que ela o mantinha permanentemente em sua lembrança e que muito orava por ele. O santo reconhecia essas graças e agradecia profusamente ao Senhor nesse aspecto, vendo em tudo sua infinita bondade e os muitos méritos de sua amada esposa. Colocava-se então a orar por ela para que continuasse coberta pela graça divina e que assim sempre permanecesse em seu já grande amor por Deus. Maria, conhecedora que era de todos esses fatos, sentia-se muito grata a José, que algumas vezes se mantinha conversando com sua vizinha sobre as virtudes todas de sua esposa. Essa pessoa que preparava as refeições do santo era muito temente a Deus, muito amiga do casal e reconhecia também as virtudes de Maria e muito a elogiava por isso. José, muito confortado com suas palavras, chorava de alegria e tinha imenso desejo de ter Maria de volta para o convívio de ambos. Suspirando, dizia:
Ó querida esposa, quando te terei novamente em casa para podermos conversar sobre os assuntos sagrados? Tu estás longe, mas meu coração está contigo, e eu te amo em razão de seres de fato uma santa esposa, e porque o Senhor deposita em ti tantas graças. Creio que esse meu amor não desagrada a Deus, pois se fundamenta em sua graça, e também porque, habitando Ele em teu coração, eu em ti também amo sua misericórdia e seu amor. Anseio por tua volta, para que em mim se acenda cada vez mais o amor que tenho por Ele, pois tuas admiráveis virtudes são estímulos para o meu coração e me fazem crescer em perfeição e na prática das virtudes todas que te caracterizam. Assim falava, e Maria, embora distante, podia ouvi-lo perfeitamente e endereçava ao Senhor todos aqueles louvores de seu marido. Confessava-se muito humilde, o louvava, o honrava e agradecia a ele por tudo. Orava muito por José, a cujo favor pedia continuamente a concessão de novas graças e favorecimentos. José sabia desses fatos e também agradecia ao Senhor e rezava por Maria. O santo jamais deixou as práticas executadas antes de seu casamento. Ao contrário, praticava-as ainda mais intensamente e com maior perfeição. Essas atividades se referiam à assistência que sempre dava aos agonizantes, pelos quais fazia fervorosas orações, suplicando para que Deus lhes desse o descanso eterno e os libertasse das tentações do demônio e lhes desse também forças para enfrentá-lo. Orava muito também pelos pecadores, de forma geral, para que fizessem as necessárias penitências e fossem assim perdoados de suas culpas. Suas súplicas eram sempre acompanhadas de vigília noturnas, jejuns, esmolas e com muitos suspiros, pedidos para que o Senhor ajudasse aquelas almas que se encontrassem tomadas de idolatria. Pedia muito para que o Messias fosse enviado logo ao mundo para iluminar com sua luz todas as pessoas que se encontrassem à beira da morte. O Senhor muito se satisfazia com esse tipo de pedidos e retribuía através de graças muito especiais, aumentando seus merecimentos e favorecimentos correspondentes e desenvolvendo nele ainda mais seus caridosos desejos para que se tornasse progressivamente mais digno de suas graças divinas. José conduz Maria de volta para casa. Aproximando-se o final do período previsto de 3 meses de permanência de Maria junto a Isabel, o anjo falou novamente com José e lhe ordenou que fosse ter com ela e a conduzisse de volta a Nazaré, uma vez que essa era a vontade do Senhor. José já havia pensado nessa possibilidade, mas aguardava justamente ordens nesse aspecto. Ficou, pois, muito alegre ao recebê-las e muito se rejubilou com a perspectiva de reconduzi-la de volta para casa. Ao amanhecer, depois de suas habituais orações, colocou-se a caminho com muita alegria, certo de que Maria iria rezar por ele durante a caminhada. E nisso não errava, pois ela, ciente de tudo, de fato orava para que ele fosse assistido e protegido durante a viagem. Tais preces não foram inúteis e o santo teve mesmo assistência muito especial durante a viagem e foi objeto de muitas graças divinas. Seu caminhar era normalmente rápido, mas na verdade acelerou muito seus passos. Tal era seu amor por Maria e seu desejo em vê-la o mais rapidamente possível, e mantinha seu pensamento em Deus, que considerava como objeto principal de seu amor.
amava sua esposa em Deus, pois a considerava como sendo extraordinariamente amada por ele e muito favorecida por suas graças muito especiais. José olhava sempre para o céu, onde habitava seu grande tesouro, e assim se mantinha a contemplar as obras da suprema sabedoria, que em um instante havia criado todas as coisas e criaturas. Lá mantinha seus olhos em estática admiração. Noutras ocasiões, parava e olhava as pequenas plantas, árvores, campos, e mais uma vez admirava a sabedoria do Senhor em criar tudo com tal ordem. Profundamente emocionada, exclamava: ó Deus onipotente, sapiente, incompreensível, incomensurável e inenarrável, como sois digno de ser amado! Ó, como é possível que nem todas as criaturas vos amem? Como podem não amar tanta bondade? Como podem ser infelizes esses corações e não apreciar as vossas divinas obras, se sois todo amor para elas e tanto haveis feito para servi-las e confortá-las? E tendo elas sido criadas para vos amarem, como vos negam esse amor? Ah, Senhor, é mesmo verdade que elas existam em tão grande número? A partir de tais ideias, ele se punha a chorar, em razão de pesar que tinha por Deus não ser devidamente amado por todos. Desde sua mais tenra idade, já havia mostrado grande propensão para Deus, pois permanecia, já na época, muito tempo olhando para o céu. Nisso, encontrando grande satisfação. Saciava assim seus desejos e lá mantinha seus olhos por longos tempos, com seu espírito vagueando, pois seu pensamento mais alto era o de contemplar a Deus naquele seu reino santificado. Desejava lá habitar e pedia constantemente pela vinda do Messias. Suspirava repetindo as súplicas feitas pelos profetas e patriarcas, e tais pensamentos acabavam por transformar-se em maior amor pelo seu Deus. E o Senhor muito se comprazia com esses pedidos e o enchia de alegrias, iluminando sua razão e seu espírito. Assim o santo podia entender muito dos mistérios divinos e se assegurava da próxima vinda do Messias ao mundo, dizendo: estou certo de que vós atendereis às muitas súplicas feitas continuamente por minha esposa Maria, pois estou ciente de que ela vos é muito querida, e sei que suas súplicas serão atendidas. Entre outros tais eram os pensamentos afetivos de José e os colóquios que tinham com Deus durante a sua viagem, e ele de tal forma se mantinha assim entretido que nem mesmo percebeu seu término. Tais eram seu amor pelo Senhor e a satisfação em contemplar suas obras, e também em transmitir a ele os desejos que tinha no coração. Em um desses dias, após longa caminhada, quedou-se admirando o céu e a terra, até onde sua vista alcançava, e exclamou: meu Deus, vós sois o Senhor absoluto de tudo que vejo. O céu, a terra, os mares, os rios, são todos vossos e todos se encontram sob vosso domínio. No entanto, embora tão grande, vós não vos sentireis rebaixado em habitar entre os homens. E então irão existir aqueles que terão a grande ventura de vos conhecer e do vosso convívio. Ó grande Senhor, como sois grande! Nesse estado de espírito, o santo pôde conhecer um êxtase tal no qual teve consciência não somente de que o Messias verdadeiramente viria habitar entre os homens, mas também que ele seria muito humilhado por eles e que iria conviver com os miseráveis, os simples e os pobres. Cheio de alegrias, ele dizia então:
Então, se é assim, e ele chegar nesses nossos tempos, não se sentirá rebaixado em coabitar conosco, embora pobres e miseráveis. Oh, como seremos felizes então! Benditos seremos, de fato, nos mostrarmos dignos de tão grande ventura. A partir desse instante, o santo não só clamava com mais ardor a vinda do Messias, como também permaneceu com grande júbilo em seu coração, à espera do prometido Messias, seguro de que ele não se envergonharia em conviver com ele. Terminando a viagem, dirigiu-se imediatamente para a casa de Zacarias, onde sua esposa e as demais pessoas o aguardavam. Combinada que havia sido sua volta ao fim de 3 meses para buscar Maria. Foi acolhido com grandes demonstrações de carinho e afeto, em especial de parte dela, que imediatamente lhe deu boas-vindas. Quando a viu, exultou e rejubilou em seu coração, tendo-a por mais linda e mais graciosa, cada vez mais ornada de graças divinas. Tomado de grande sentimento de amor e veneração, ele a saudou com uma profunda inclinação de cabeça e disse: "Ó minha querida Maria, quanto tenho ansiado em ver-te outra vez, e quanto esse pensamento alegrou minha viagem. Nesse instante, só em ver-te ficam saciados todos os meus desejos. Tendo eu recebido de Deus a ti como companheira fiel e amiga, simplesmente não posso mais viver longe de tua presença, a não ser à custa de grandes sofrimentos." Maria o convidou então para que louvassem a Deus pela graça que lhes havia concedido, e eles assim fizeram, com louvores e agradecimentos a ele pelo que lhes concedia, e também por sua assistência e proteção durante a viagem feita pelo santo. Encontrando já nascido precursor do Messias, João Batista reconheceu que aquele menino havia sido gerado entre bênçãos divinas, ficando também logo ciente da graça divina presente no mesmo. João Batista, de seu lado, também o reconheceu, pois ao vê-lo inclinou sua cabecinha para saudá-lo, exteriorizando assim sua alegria em tê-lo presente. José se congratulou muito com os pais de João Batista pelo grande favorecimento que lhes havia sido concedido pelo Senhor, e lhes disse prever para o menino importantes acontecimentos, acreditando que ele se tornaria um grande profeta, muito respeitado por Deus e pelos homens. E juntamente com todas essas palavras, todos os presentes se rejubilaram e se uniram em louvores e agradecimento pelo feliz acontecimento. Maria e José se decidiram então por partir. Isabel e Zacarias queriam muito que eles lá permanecessem por mais tempo e se mostraram muito tristes com a sua partida e em terem que se abster de sua prezada companhia. Todavia, o casal se mostrou decidido pela viagem imediata, pois eles desejavam cumprir com as ordens divinas. E lhes explicaram muito amavelmente aquela sua necessidade em retornarem a Nazaré. O casal desejou também fazer doações para Maria e José, mas eles não aceitaram, pois haviam já decidido sua permanência em estado de pobreza, e aceitaram somente o que lhes era absolutamente indispensável para a jornada. Em sua partida, muitas foram as lágrimas derramadas por seus parentes e pelos coabitantes da casa, pois todos haviam tido grandes alegrias com Maria e também muitas satisfações com sua maneira de ser. Isabel foi a que mais sentiu aquela partida, pois estava ciente de quem era sua prima e do tesouro que encerrava em seu puríssimo ventre. Muitas vezes dirigiu-se a José como sendo abençoado pela grande ventura de ter sido escolhido para marido da Santíssima Donzela Maria,
e invejando-o santamente por aquela tão grande sorte. O santo então lhe pedia para que agradecesse ao Senhor em seu nome por esse verdadeiro favorecimento que lhe fizera. Executados todos os atos normais, às partidas, Maria e José se foram, com grande alegria, e todos da casa se sentiam gratos pelos benefícios recebidos da Divina Mãe, embora se mostrassem também tristes e aflitos, por se privarem de sua tão amável companhia. Não se cansavam de abençoá-la e de comentar suas inúmeras qualidades e virtudes. José e Maria partiram muito contentes, pois sabiam-se essa a vontade de Deus. Entre todos, José era quem se mostrava mais satisfeito, muito alegre, por poder conduzir de volta para casa sua querida esposa, parecendo-lhe mesmo que levava um verdadeiro tesouro com ele. E não errava, pois conduzia o Redentor e a Rainha do céu e da terra. Ninguém pudera avaliar quanto exultante estava e a alegria que tinha em seu espírito, pois só ele mesmo sabia. Na viagem de retorno, o santo narrava para ela todos os acontecimentos de sua viagem e de ida e sobre quanto favorecido havia sido pelo Senhor durante o percurso. Contava o que havia ouvido sobre a vinda do Messias e de como ele iria dignar-se a viver entre os humildes, os simples e os mais necessitados, e dizia: Querida Maria, nós somos muito pobres. Se tivermos a felicidade de vê-lo, se vier durante os nossos tempos, estou plenamente seguro de que ele não se envergonhará em tratar conosco, e como seremos felizes então. Muito se alegrava Maria em ouvir essas emocionadas palavras de seu marido e lhe disse que isso seria um extraordinário motivo para que louvasse e agradecesse a infinita bondade do Senhor. E essas suas palavras tornavam ainda mais inflamado o amor que ele tinha em seu coração. Dessa forma, passaram ambos a louvar o seu Criador em conjunto. José lhe pedia para que entoasse algum cântico de louvores ao Senhor, e ela o atendia prazerosamente. Com muita graça, cantava e compunha hinos de louvor ao Criador e ao Verbo divino encarnado que levava em seu ventre. Eram tais a doçura e suavidade desses cantos que o santo se via extasiado de contentamento. Uma grande quantidade de aves parava para ouvir as cantigas de Maria e fazia coro com ela, como se fossem dotadas de razão e desejassem acompanhá-la e imitá-la. O santo se maravilhava com tais cenas de amor e com todas as qualidades mostradas por sua esposa, virtudes que lhes eram concedidas pelo Senhor em razão dos seus grandes méritos. Terminados os cânticos, ele se voltava para ela e lhe dizia: Podes ver, Maria, como o nosso Deus te ama e te favorece? Também através de sinais exteriores, ele deseja manifestar seu agrado e faz tudo isso para te agradar. É claro que esses pequenos animais o louvam, seu Criador que é, mas louvam também a ti, porque só a ti prestam tais homenagens. Na verdade, as aves todas se mostravam alegres e festivas, permanecendo sempre em torno dela, que se humilhava e dizia serem aqueles louvores destinados ao Criador, e que ele lhes concedia aquela graça para que se animassem e se maravilhassem com sua infinita bondade. E dizia mais: Se ele nos ama tanto e nos dá sinais tão claros de seu amor, quanto devemos nós amá-lo e também promover inequívocos sinais de manifestação do nosso amor por ele? E ela passava então a discorrer sobre o amor que deviam ao Senhor. Em seu rosto se viam então inflamadas chamas. José observava que na fisionomia virginal de Maria podia ver-se também intensa luminosidade,
que provocava nele veneração e alegria. E também se inflamava todo, pois suas palavras eram como dardos ardentes, que penetravam em seu coração e que cada vez mais aumentavam o amor já existente nele. Eles não sentiam qualquer cansaço durante a viagem, pois, empregando o seu tempo como foi dito, o caminho lhes parecia fácil e até mesmo agradável. A José, particularmente, não parecia verdade que ele tivesse Maria novamente em sua companhia. Encontraram muitas pessoas durante o percurso e a Santíssima Virgem a todas servia de apoio e consolo, segundo as necessidades de cada uma, pois o Verbo divino dela se servia como um instrumento de concessão de graças aos homens, uma vez que nela já se encontrasse presente a fim de redimir a humanidade. Maria suplicava a ele por todos os necessitados, muito especialmente pelos que se encontrassem em situação de pecado, aos quais podia reconhecer perfeitamente, pedindo que ele os iluminasse e lhes desse o verdadeiro arrependimento de todas aquelas suas culpas, e pedia para que ele os perdoasse. O Verbo encarnado atendia a esses pedidos e concedia a eles as misericórdias solicitadas. Ela suplicava também para que o Senhor aumentasse o estado de graça divina no espírito de seu esposo, no que era também atendida, pois o santo crescia progressivamente na graça de seu amor por Deus. José conhecia perfeitamente quando o Senhor favorecia e também estava ciente do crescimento de seus méritos perante ele, e dizia para Maria: entendo que tais graças me sejam concedidas por ter a sorte de conviver contigo e porque ele me concedeu a elevada graça deste convívio e de ter-te como fiel companheira. Meu coração se inflama de amores pelo Senhor e meu espírito não é capaz de mais nada que não seja deleitar-se com sua presença e nem anseia por qualquer outra coisa, mas sim deseja completar-se com seu amor. Tenho algo em minha alma que me é totalmente desconhecido, que simplesmente não sei narrar. O Senhor me capacita a desfrutar sua doçura de forma ainda mais intensa que antes. Estou certo de que tudo me seja concedido em razão de tua intervenção junto a Ele, pois Ele muito te ama. A Santíssima Virgem, ouvindo tais palavras, se mostrava ainda mais humilde e exaltava a infinita bondade de Deus, dizendo: sabes bem quanto é bom o nosso Deus, e quanto condescendente e amoroso é para as pessoas que o amam. Tu desejas destinar todo o teu amor a Ele, dedicando-te todo ao teu serviço, ao seu serviço e obedecendo em tudo a sua vontade. Não há, pois, por que te maravilhares quando Ele se mostra condescendente para comigo. Não sabes que, sendo Ele o grande Senhor, poderá dar-nos muito mais do que podemos entender e aceitar? Ao ouvir tais palavras de Maria, José exclamava: ó Deus grande, ó Senhor bondoso, ó infinito Criador, quando conseguirá este vosso servo amar-vos tanto quanto mereceis? E quando se entregará ele totalmente ao vosso serviço? Dizendo essas palavras emocionadas, passava a um daqueles seus estados de êxtase e se maravilhava. Maria observava com grande contentamento, pois nele via claramente crescer o seu amor por Deus. E ela então o louvava e agradecia em nome de seu marido, que aliás sempre lhe pedia para que assim fizesse, dizendo: sinto-me todo incapaz de agradecer e também não suficientemente digno para tanto. Agradece meu nome, pois sabes fazê-lo muito melhor que eu, e porque és plena de sabedoria e de graças. Ela, ao ouvir essas palavras, se mostrava ainda mais humilde e exaltava a bondade e a grandeza do Criador e sua condescendência toda para com eles, dizendo: louvemos
e agradeçamos conjuntamente ao Senhor, que é tão condescendente, pois que mais do que quaisquer outras pessoas temos tal obrigação. Ele já se mostrou assim também com outras criaturas, e não será de admirar a que também haja assim conosco, concedendo-nos distinção entre todos e nos elegendo como se fôssemos seus. Ambos se colocavam em louvores e agradecimentos por suas divinas concessões e benefícios. Essas eram as conversas que tinham durante a viagem de retorno, sempre referente ao seu Deus, suas grandezas, suas obras divinas, sua infinita bondade, seu grande amor por eles, procurando sempre mostrar sua gratidão. E o Senhor muito se comprazia com esses colóquios e com a honra e glorificação que faziam eles em termos de sua divina majestade. O Verbo divino, encerrado no ventre de Maria, manifestava para ela quanto agradáveis lhes eram os ardentes desejos de José. Ela agradecia profusamente e, voltando-se para ele, o orientava para que procurasse crescer progressivamente em seu amor por Deus, pois o Criador estava preparado para conceder-lhe graças infinitamente maiores ainda. E dizia: jamais devemos nos cansar de pedir, pois tenho para mim que ainda receberemos muitas outras graças e maiores favorecimentos. Continuemos, pois, a louvar e a agradecer ao Senhor, porque Ele o merece e muito se compraz com a nossa gratidão. Nada mais devemos fazer que ser fiéis a Ele, agradecendo também de forma contínua as graças todas que nos concede, e declarar-nos inteiramente ao seu serviço, para que novas e maiores graças nos venham a ser ainda concedidas. José permanecia muito atento a todas aquelas palavras de sua esposa. Afirmações essas que ficavam gravadas em seu coração e que ateavam nele amor e gratidão cada vez maiores ao seu Deus. Maria e José terminaram sua viagem com muita felicidade e muita alegria em seus corações, e até não notaram o quanto era longo o percurso que haviam feito. Agradeceram a infinita bondade do Senhor, sua grande misericórdia e também por toda aquela condescendência que havia mostrado para com eles. Amém. Fiat.